Turma, aqui está a balança que eu criei, né, o sistema aqui com essa mola para poder medir a constante elástica. Veja, eu estou usando aqui uma espiral de caderno, mas poderia ser qualquer outro tipo de mola que vocês achem por aí, né? Pode ser um elástico de dinheiro, por exemplo, como este aqui. Eu poderia substituir essa mola por um elástico, qualquer outro tipo de material, né, que vocês acharem para fazer a balança de vocês. E aí tem um suporte. Então existe um suporte aqui para colocar massa, né? Para colocar exatamente aquelas esferas, né, que eu usei como massa. Lembrando que não precisa. Eu peguei aqui essas esferas, né, de vidro, mas não precisa ser necessariamente a esfera, né? Pode ser qualquer outra massa que vocês conheçam, né, o valor da massa. Então qualquer outro objeto com massa conhecida. O que eu sugiro para vocês? Vocês podem, por exemplo, eu tenho uma balança aqui e eu consegui medir a massa. Mas eu poderia pegar essas bolinhas de gude aqui, poderia pegar essas esferas e levar para sei lá, para um mercado, para um açougue, para uma padaria e pedir para medir a massa, eu mesmo medir a massa e anotar. Então é importante que vocês tenham objetos conhecidos. Eu estou colocando aqui 10 objetos para a gente ter mais marcações no gráfico que a gente vai montar. Então, mas eu sugiro que vocês usem pelo menos 5 medidas. E aí, voltando aqui para a balança que eu fiz, então coloquei um suporte aqui. Vocês podem achar qualquer suporte para prender a balança e eu coloquei uma fita métrica atrás de referência. É obrigado a ter essa fita métrica? Não necessariamente. Eu poderia vir aqui e marcar com um lápis, né? Então eu poderia fazer as marcações só no papel com lápis e depois medir, tirar esse papel aqui e depois fazer as medidas, né? Então aqui eu coloquei como referência, eu vou tomar como referência o nó aqui. Eu até coloquei para ficar mais próxima da régua, da medida, eu coloquei aqui um marcadorzinho, mas qualquer ponto de referência eu estou tomando como referência o nó. E aí qual que é a ideia? Conforme a gente vai colocando massa aqui, ela vai descendo. E eu tenho que medir então, fazer uma tabela de massa em função da distância, do deslocamento, né, dessa elongação da mola. Então é isso que a gente vai fazer agora. Para fazer a medida vocês vão ter que olhar bem no nível aqui né, no nível certinho. Eu vou tentar posicionar a câmera e a gente vai fazer as medidas agora. Mas vocês podem usar qualquer material alternativo. Eu fiz um potinho, peguei um potinho velho aqui para fazer o prato da balança, para colocar as massas dentro, né? Qualquer objeto pode ser. Tem gente também que às vezes usa, para saber a massa conhecida, vocês podem pegar, por exemplo, água e encher aqui com água. Então 50 ml, 100 ml, 150 ml, colocar uma quantidade conhecida de água, porque 100 ml de água, por exemplo, equivale a 100 gramas, né? Vocês podem considerar que 100 ml são 100 gramas de água. Então vocês também podem pegar, às vezes você pode pegar uma seringa sem ponta para medir a marcação em ml, ou algum potinho que vocês tenham aí graduado para medir em ml, se preferir colocar, por exemplo, com água aqui dentro. Então tem várias soluções possíveis para montar o esquema experimental de vocês. Além daquele outro elástico que eu falei, também existem esses tipos de elástico aqui que podem ser usados para objetos mais pesados. Então vocês vão criar a balança de vocês com o material que vocês quiserem. E eu vou fazer as medidas agora para mostrar para vocês então como que a gente vai efetuar essas medidas aqui para determinar a constante elástica. Vou fazer como exemplo a constante elástica dessa mola aqui, dessa espiral de caderno, ok? E depois vocês vão decidir e fazer com o experimento de vocês, com a mola que vocês quiserem. Vocês vão criar o experimento de vocês, fazerem as marcações e a gente vai prosseguir com os cálculos depois no Excel ou em planilhas Google.